amigos, queridos, visitantes. Como é bom estarmos mais uma vez aqui para podermos estudar a Palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição que fala como a interpretação das Escrituras. E a lição número 6 é: qual a importância da interpretação das Escrituras? A Mareci vai dar uma introdução agora visual e depois nós vamos comentar mais um pouquinho sobre esse assunto. Oi, é um prazer estar com vocês. Fiz alguns desenhos para estar ilustrando. Primeiro, para entendermos a questão de religião, antigamente, antes de existir a Bíblia, ela era passada oralmente de pai para filho. Eles decoravam trechos da Bíblia como Salmos, Provérbios. Quando o menino estava com 12 anos de idade, ele lia os escritos sagrados, tá? Ele pegava um dos rolos, que cada livro era um rolo, era um pergaminho, e ele lia isso em público, pela primeira vez. E aí ele era considerado de maior. Essa festa até hoje existe e se chama Bar Mitzvah. Hoje, um menino judeu, ele lê, com 7 anos de idade, ele lê 4 livros por semana. Então, ele tem, na parte da manhã, um estudo da Bíblia e na parte da tarde, porque é período integral, as outras disciplinas. Gutenberg, quando foi na Idade Média, ele criou a imprensa. Ele condensou esses livros, ele uniu, formando a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens de diferentes épocas, inspirados por Deus, e tem os livros históricos, poéticos, os evangelhos, cartas, são livros com perfis diferentes. Por exemplo, nos poéticos, nós podemos ver que os salmos são cantados, ok? Cantares de Salomão são os votos matrimoniais. Originalmente foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Como entender, então, que na Bíblia está escrito que esse evangelho, ou seja, essa Bíblia, ela tem que ser divulgada para todas as pessoas, ok? Tem Cristo como a pedra principal, a ideia inicial do seu nascimento, morte e ressurreição. Nós vamos ver isso com uma palavra que se chama hermenêutica, ou seja, mensageiro de Deus. Daí vem a palavra hermenêutica, que seria um estudo aprofundado para a gente saber fazer a interpretação. Você vai entender o que significa adoração, tradição, cultura, filosofia. Também vou dar um exemplo aqui, contexto cultural. O que isso quer dizer, por exemplo, quando Deus fala que endureceu o coração de Faraó, né? Dupla natureza da Bíblia, dupla autoria. A palavra de Deus na linguagem humana, quem escreveu, por que escreveu e qual a bagagem cultural. Nós temos em João 2,4, por exemplo, o relato de Jesus fazendo o primeiro milagre num casamento, quando transformou água em vinho. Aí aparece a sua mãe e Jesus dá uma resposta para ela que parece ser de uma forma rude, porque nós estamos vendo com uma visão ocidental. Jesus fala para ela: mulher, que tenho eu contigo? Na verdade, Jesus estava falando: madame, ainda não é o meu momento. Isso era um tratamento normal, porque era o vocabulário usado da época. Interpretação da Bíblia. Para saber a interpretação, nós também temos que ter uma leitura atentiva. Como acabei de falar agora, detalhes. Temos noções gerais do contexto. O que o escritor quis dizer e por que ele disse aquilo. Certo? Nesse sentido, por exemplo, Deuteronômio 22:5. É um texto que está falando sobre trajes femininos e masculinos. Aí, muitas pessoas criam a ideia de que mulher não pode usar calça comprida. Na verdade,
isso não é o que quer dizer em Deuteronômio 22:5. Por quê? Nem o homem e nem a mulher usavam calça comprida na época de Jesus, eles usavam túnicas. Eles estão em outro país, é outro contexto, é outra época. O traje masculino era faixa da mesma cor da túnica e faixas coloridas dizia que era de mulher. Então, o que Jesus estava querendo dizer nesse contexto? Ele queria dizer que não era para homem vestir roupa de mulher e mulher de homem, não era para se travestir. Buscar o texto no seu original tem o nome de exegese. A gente percebe isso que muitas pessoas colocam a sua interpretação. Por exemplo, Marcos 10:25. Está falando que é mais fácil um camelo ele passar no fundo da agulha do que um rico se salvar. O que está querendo dizer aqui? É porque lá em Jerusalém existia uma porta para a entrada da cidade e ela era muito pequena. Então o camelo ele tinha que entrar ali praticamente de joelhos. Só que quando você vai procurar quem estudou arquitetura, quem sabe essas línguas originais, vê que realmente não existiu essa porta. O que Jesus estava querendo dizer é uma figura de linguagem que se chama hipérbole. Ele estava querendo dizer que como o rico é apegado às coisas materiais, era mais difícil ele conseguir se desvencilhar e conhecer um Deus que nasceu pobre, entendeu? E que morreu por todos nós. O Ricardo vai continuar explicando. Os judeus estudavam tanto, mas quando Jesus veio eles não o conheceram. Por que acontece isso? Por que muitas vezes nós deturpamos a verdade bíblica? Temos alguns fatores que são muito interferentes nessa situação. O nosso orgulho, o nosso eu. Porque quando nós lemos a Bíblia, ela nos constrange, porque ela mostra a nossa condição pecaminosa. E quando chega naquele ponto que cutuca aquela ferida, que você sabe que você está errado, ou você reconhece que aquilo está errado e precisa de mudança, a tendência sua ou é passar por alto, ou contradizer isso, ou criar uma nova doutrina em cima disso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, que são as pressuposições, o achismo, como disse a Marici sobre a exegese e também sobre a hermenêutica. Nós também temos a exegese, que quer dizer quando nós colocamos coisa no texto bíblico. Isso é muito perigoso, que nós, quando introduzimos alguma coisa no texto bíblico que Deus inspirou, nós a tendência quase certa é destruir o significado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quanto às traduções, né? Nós não temos acesso ao grego, ao aramaico, ao hebraico. Nós vemos a dificuldade, a escrita é diferente, a gramática é diferente. Então as traduções têm vários significados. Então Deus inspirou pessoas que fizeram essa tradução para nós hoje. Então nós vemos que Deus coloca dons para as pessoas interpretarem, traduzirem. Então nessa questão aqui da exegese, da hermenêutica, quando nós interpretamos a Bíblia de uma maneira correta, assertiva, através da leitura atentiva da palavra de Deus, nós aplicamos essa palavra para o nosso coração e transmitimos essa verdade para outros. Temos que tomar cuidado também com a cultura, porque a cultura da época bíblica que foi escrita é diferente da nossa, e hoje nós temos vários interferências culturais. Hoje nós temos os nossos jovens hoje tem muita, assim, cada um tem a sua tribo, cada um tem aonde que ele se identifica. Como que nós pegamos a palavra de Deus e levamos para esses grupos de pessoas diferentes, né? Pessoas que pensam diferente, que falam diferente. Nós temos que adaptar a Bíblia a essas pessoas? Adaptar a Bíblia não.
mas adaptar a linguagem, como Jesus fez. Jesus usou as parábolas para explicar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então nós temos na Bíblia várias formas de atingir as pessoas. Então nós também temos que procurar atingir as pessoas de acordo com as suas culturas. E a nossa natureza pecaminosa caída é a tendência que nós não temos vontade de ler, nós não temos vontade de buscar, e acima de tudo, a nossa natureza faz com que a gente busque na Bíblia somente aquilo que a gente quer, e não aquilo que vai contra, que exige a mudança de vida. Então, busque a palavra de Deus e adapte a sua vida à palavra de Deus, porque é essa boa e perfeita vontade de Deus. Busque todo dia, todo momento, e tenha o coração contrito e tire do seu coração todo o sentimento que pode se afastar de Deus. Procure um espaço reservado para estudar as Escrituras, sem interferência de internet, sem interferência de televisão, de outras coisas, de músicas, porque somente assim você vai ter esse canal de ligação com Deus, porque Deus fez a Bíblia, que é uma carta que diz a vontade de Deus para cada um de nós. Que vocês tenham uma ótima semana, e eu, a Marici, estamos aqui com saudades de todos e também de conhecer os nossos novos amigos que também estão assistindo. Até lá!